Muito bom dia, meus amigos. Mensagem, irmãos, ao que aconteceu na vida do rei Ezequias. Amém? Então preste atenção nessa mensagem. Amém? Nós temos que buscar cada dia, irmãos, colocar a nossa vida espiritual em ordem. Amém? Estar com o nosso coração na presença de Deus, para que certas situações não venham ocorrer na nossa vida. O diabo, irmãos, é um ser legalista. Amém? Ele procura uma legalidade, uma brecha para poder trazer problemas para a vida do cristão. Amém? Então aqui em Isaías 38:1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém, irmãos? Irmãos, então nós vemos aqui, irmãos, uma importante lição para nós. Nós temos que estar com a nossa vida, irmãos, com a nossa casa espiritual em ordem. Amém? O que nós temos visto nos dias de hoje são muitos maus exemplos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus dando mau exemplo, irmãos. Amém? E como eu falei, irmãos, nós somos chamados, irmãos, para a santidade, para a santificação. Amém? Nós temos que examinar o nosso coração a cada dia. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém? Então aqui nós vemos Deus, irmãos, trazendo uma palavra, ainda que essa palavra fosse uma palavra muito dura, muito difícil, Deus falando para Ezequias, né? Para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver. Ezequias havia adoecido, como diz a Bíblia, de uma doença mortal. Mas Deus, irmãos, Deus é longânimo, Deus ele é misericordioso. Ele quer que o homem, irmãos, chegue ao arrependimento. Amém? Ezequias foi um rei, irmãos, que ele fez muitas coisas no tempo que ele viveu. Ele fez muitas obras, ele edificou altares, derrubou altares de que era consagrado a ídolos, a Baal. Mas em determinado momento da vida dele, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E é isso, irmãos, que nós temos visto hoje de uma maneira geral. Com essa apostasia, com esse esfriamento, muitos conhecedores da palavra de Deus têm se afastado dos caminhos do Senhor. É claro, irmãos, que ser cristão não é somente dentro da igreja, mas é no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. É quando você está dentro do seu carro, no trânsito, quando alguém te dá uma fechada no trânsito, como é que você reage? É quando alguém te aborrece. Amém? E por aí afora nós temos que gerar frutos para Deus, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Né? Ser cristão dentro da igreja, às vezes na frente do pastor, às vezes na frente do irmão, isso é fácil, irmãos. Mas e na frente do seu computador? O que você vê na frente do seu computador? Na frente do celular? Aquilo que você ouve? Amém? São estas coisas que têm trazido esfriamento espiritual na vida de muitos conhecedores da palavra de Deus. Amém? E com isso, irmãos, o inimigo acha legalidade para poder trazer problemas. Amém? Ezequias, quando ele recebeu aquela palavra dura, eu creio que não foi fácil para Isaías levar aquela palavra para Ezequias, que Deus havia falado para ele: põe a tua casa em ordem, porque você morrerás e não viverás. Amém? Então a nossa casa, irmãos, a nossa vida espiritual, ela tem que estar em ordem. O nosso coração, ele tem que estar perfeito diante de Deus. Um coração perfeito, irmãos, não é um coração de alguém que não possa falhar, errar.
Mas um coração perfeito é aquele que reconhece os seus erros, as suas limitações, reconhece que sem Deus ele ou ela não pode fazer nada. Amém? Isso que é ter um coração perfeito. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, irmãos, quando ele errava, ele reconhecia os erros dele. Amém? Mas muitos hoje erram, às vezes prejudicam as pessoas. Às vezes falam coisas que não deveriam falar, lançam palavras contra a vida da pessoa e fica por isso mesmo. Supõe coisas sobre outra pessoa e fica por isso mesmo. Às vezes espalha boato entre os irmãos e fica por isso mesmo. Irmãos, esse tipo de atitude nós não podemos ter. Isso são raposinhas que entram na nossa vida para poder trazer problemas espirituais para a nossa vida. Nós temos que buscar a cada dia aperfeiçoar nossa fé na palavra de Deus e andar conforme Jesus andou aqui nessa terra. Não ficar semeando discórdia entre os irmãos. Amém? Andar em temor e andar em obediência à palavra de Deus. Aqui Ezequias, a Bíblia diz no versículo 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Às vezes tudo que nós estamos precisando fazer é parar um pouquinho e orar, irmãos. Amém? Se examinar. E nessa oração, no versículo 3 diz assim, e disse Ezequias, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então Ezequias naquele momento, ele falou do Senhor, lembra-te, peço que andei, já não estava andando mais, com o coração perfeito diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, se arrependeu daquele estado espiritual em que ele se encontrava. Amém? É o que muitos irmãos cristãos têm que fazer hoje, voltar aos caminhos do Senhor. Às vezes o que está faltando é realmente virar para a parede e chorar, irmãos. Pedir para Deus ter misericórdia. Voltar rapidamente para os caminhos do Senhor, para os braços do Pai, como aquele filho pródigo, que estava lá em certo momento, chegou a quase se alimentar das bolotas de porcos. Mas ele se lembrou que na casa de meu pai havia abundância de pão. Ele caiu em si, voltou, se arrependeu e teve o seu lugar na presença do Pai restituída novamente. Foi o que aconteceu com Ezequias. Às vezes quando nós falamos ou pregamos essa palavra, às vezes as pessoas, ministro, será que alguém vai morrer? Não é isso, irmãos, é para a pessoa colocar a casa dela em ordem. E para colocar a casa dela em ordem, às vezes você vai ter que mexer em coisas que você não quer mexer. Você vai ter que tomar certas atitudes que você não quer tomar. Conversar com pessoas, corrigir, às vezes dentro da sua casa, algo que não está certo, algo que não está correto. Mexer, colocar a casa em ordem, às vezes você vai ter que mexer em lugares que você não queria mexer. Mas o cristão, irmãos, não pode ficar levando as coisas, empurrando as coisas com a barriga. O cristão, irmãos, não pode ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete, colocando panos quentes naquelas coisas que acontecem de errado. Amém? Temos sim que pedir sabedoria a Deus, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio, mas as situações que acontecem na nossa vida, na nossa casa espiritual, elas têm que ser tratadas. A casa, ela tem que estar em ordem, irmãos. Amém? Para que Deus ele possa abençoar, operar. O reino dividido, ele não prospera. Jesus Cristo ele disse isso. O reino do inferno, eles são unidos. Unidos o quê? Para matar, roubar e destruir. Amém? Então Deus ele trouxe essa palavra para Ezequias através de Isaías, filho de Amós. E Ezequias ele foi um homem sábio. Por quê? Porque ele reconheceu o estado espiritual em que ele estava. Às vezes são tantas coisas, irmãos, que nós buscamos, queremos, que acabamos nos afastando da presença de Deus. Amém? Então Ezequias ele orou ao Senhor, ele se arrependeu. Deus enviou uma nova palavra através de Isaías. Fala a Ezequias que eu ouvi as orações dele e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Amém? Então,
Guarde o seu coração na palavra de Deus. Irmãos, não siga maus exemplos. Ah, porque o outro está fazendo, eu vou fazer também. Não faça isso. Faça conforme está na palavra de Deus. Eu já vi muita gente sofrendo espiritualmente por fazer coisas que não deveriam fazer. Tomar atitudes que não deveriam tomar. Andar por caminhos que não deveriam andar. Amém? Aí depois vem as consequências e muitos acabam não suportando. O problema, irmãos, às vezes da pessoa tomar muita decisão errada na vida, de ela não suportar as consequências que vêm sobre a sua vida. Mas ponha a tua casa em ordem. Amém? Às vezes você vai ter que encarar situações, vai ter que se indispor com pessoas. Amém? Mas a Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém? Para que você viva realmente a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Às vezes o inimigo, ele vem, irmãos, a pessoa começa a orar, começa a se consagrar a Deus, começa a ler a Bíblia, ela começa muitas das vezes a orar por aqueles que estão enfermos, necessitados, e começa a aparecer situações para roubar o tempo dela. Aí ela já não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais se consagrar. E nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia todo dia, orar todos os dias, tirar um período de consagração. Amém? Para que nós possamos estar aí fazendo realmente a vontade de Deus. Mas, irmãos, o grande ministério na nossa vida começa dentro da nossa casa, colocando a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual, entre marido e esposa, irmãos, conhecedores da palavra de Deus. Quando o casal é conhecedor da palavra de Deus, a casa tem que estar em ordem. Amém? A gente sabe, irmãos, Jesus Cristo, ele disse lá em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos um bom ânimo. As aflições, situações adversas vêm sobre a nossa vida, mas o que nós temos que examinar é se algo que tem acontecido na nossa vida é porque nós não estamos mais andando diante de Deus com o coração perfeito, como Ezequias, ele fez aquela oração a Deus. Amém? Então que através dessa mensagem Deus venha abençoar a sua vida. Depois você medita mais um pouquinho nessa passagem aqui de Ezequias, e eu creio que Deus, ele vai abençoar muito a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada irmão agora, com cada vida. Meu Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com a tua bênção, com a tua unção, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Ezequias, ele orou. Ezequias, ele chorou muitíssimo, ele se arrependeu, e o Senhor acrescentou anos de vida para Ezequias. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda a nós a entendermos, Pai, se os problemas que têm vindo na nossa vida não é porque nós estamos se afastando dos teus caminhos. Ajuda essa pessoa a entender, Pai. Nós precisamos buscar a cada dia estar mais perto do teu altar. Nós precisamos buscar a cada dia estar mais e mais na tua palavra, Pai, em temor, em obediência. Ajuda, meu Pai, cada vida que está orando agora. Fortalece aquele que está abatido. Levanta aquele que está cansado, aquele que está prostrado. Meu Pai, que essa pessoa venha se levantar, venha se animar na tua presença, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Renova as forças do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro com cada vida agora, e peço e profetizo a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.